Oi, gente, voltamos com mais um vídeo no nosso canal, Concurseiros Online. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, ativar as nossas notificações, pois toda vez que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que outras pessoas também tenham acesso ao nosso conteúdo. Lembrando que nós temos no dia 4 de março o início do nosso curso Didática e Legislação. É um curso permanente, tá? Onde você vai ter acesso aos principais assuntos relacionados a essas áreas. Se você tem dificuldade, se você quer aprender um pouco mais, nos procure. É um curso Didática e Legislação em Mapa Mental. É um valor bem simbólico que vocês vão gostar bastante, tá bom? Hoje nós iremos falar sobre diversos temas na parte de conhecimentos pedagógicos, tá? Então vamos lá. Por uma transposição didática, pode-se reconhecer Nós vamos falar a respeito de transposição didática. Gente, e o que é a transposição didática? A transposição didática, gente, nada mais é do que eu pegar o saber científico e transformar em um saber ensinado. A questão de número 15, ela diz o seguinte, letra A, diferenciação entre o saber acadêmico e o saber escolar, considerados como saberes específicos de natureza e função sociais distintas. Exatamente isso. Eu vou pegar um saber acadêmico e vou transformar em um saber escolar, um saber ensinado. E aí eu vou considerar os saberes específicos e as funções sociais na qual esse aluno está inserido, tá? As funções sociais distintas. Letra B. Conhecimento científico e o escolar como conhecimento de objetivos idênticos a serem trabalhados com os alunos e que atendem a públicos iguais. Não, gente, como ele colocou aqui, são distintos, tá? Não são objetivos idênticos. Letra C. Conhecimento científico que busca questões diversas a serem aplicadas no ambiente escolar, da mesma forma que foram produzidos. Não, gente, não é da mesma forma que foram produzidos. E ele coloca como conhecimento científico que busca questões diversas a serem aplicadas no ambiente escolar. Da mesma forma que foram produzidos? Não, gente. São conhecimentos, funções sociais distintas. Letra D. Conhecimento transmitido nas escolas, sendo o mesmo conhecimento produzido na academia pelos cientistas por meio de ampliação em seus temas. Também não. Não são conhecimentos transmitidos. Letra E. Conhecimentos oferecidos nas escolas, sendo o todo produzido na academia, indicando não haver uma seleção dos conteúdos a fim de separar aqueles que são escolarizáveis e outros não. Então, resumindo, transposição didática nada mais é que eu pegar o conhecimento científico, tá? E transformar em um conhecimento ensinado para que o meu aluno ele possa aprender de acordo com as suas funções sociais distintas, tá? Então, a letra A, diferenciação entre o saber acadêmico e o saber escolar, considerados como saber específico de natureza e funções sociais distintas. Resposta da nossa questão, letra A. Os teóricos da transposição didática classificam o conhecimento em 3 categorias denominadas por eles de... Então, vamos lá. Quando eu coloco saber sábio, saber a ensinar e saber ensinado, qual é a dica que eu vou dar para vocês? Vocês vão observar o seguinte, ó. Se eu tenho esse nome ensinado, entre a B e C, qual é o que aparece o nome ensinado? A letra A, ó. Então, aqui não tem o 3. Você vai colocar aqui 3. Letra A. Se eu tenho saber a ensinar, será que esse saber a ensinar, ele vai estar no conhecimento acadêmico ou no conhecimento contido nos livros didáticos? Se eu vou ensinar meu aluno, onde eu vou encontrar as coisas que eu vou ensinar meu aluno? Contidas no livro didático. Então, esse aqui vai ser o meu saber a ensinar. Então, aqui eu não tenho 2. Eu vou colocar 2, letra C. E o que sobrou foi o saber sábio. Eu tenho aqui, ó, o saber acadêmico. Vai ser 1B. Jeane agora embananou tudo. Eu não sei o que eu vou responder. Marque a opção que apresenta a correta relação entre a denominação do conhecimento e suas respectivas definições. Vamos lá. Ó. O 3
3A, onde é que eu encontro 3A? No 1 não tem 3A, no 2 também não. Letra D e letra E tem 3A. O próximo, 1B. 1B eu tenho aqui, mas já está eliminado. Aqui eu tenho 1B? Não, está eliminado. Aqui eu tenho 1B? Também não, está eliminado. Então, eu tenho 1B aqui. E o próximo, 2C. Só pode ser a letra E a nossa resposta. Aí você vai lembrar, ó, como é que você vai associar. Deixa eu colocar aqui para vocês. Falou em saber sábio. Você vai lembrar de quê? Qual a palavrinha que você vai associar? O saber acadêmico. Acadêmico. Falou em saber ensinar. Quando eu falar de saber ensinar, você vai lembrar de quê? Vai associar a livro. Livro didático. Falou em saber ensinado, você vai lembrar de quê? Sala de aula. Tá vendo como é simples? Saber sábio. Você vai lembrar do saber acadêmico, aquele saber lá que você aprendeu na sua formação, né? Na sua faculdade. Saber ensinar são os saberes dos livros didáticos. E saber ensinado é o saber da sala de aula, ok? Resposta à nossa questão só pode ser a letra E. Próxima questão. A formação inicial do professor deve ser mantida teoricamente e a sua formação continuada, sobretudo, a relação vertical, autoritária e desrespeitosa que caracteriza a forma de atuação da maioria das instâncias educacionais centrais. Quando falar em relação vertical, gente, você vai lembrar, ó, vai pegar esse V, você vai lembrar aqui, ó, que é de cima para baixo, ó. Então, o conhecimento, ele não pode ser de cima para baixo, tá? Ele deve ser horizontal. Então, isso aqui está errado, autoritária está errado, desrespeitosa está errada. Letra B. O professor deve ser de qualidade, como profissional bem formado inicialmente, motivado com formação continuada, baseada nos problemas da prática, realizada principalmente na própria escola, que participa ativamente do projeto político-pedagógico, que pensa a sua prática. É o professor intelectual, crítico, reflexivo. Olha a letra B como está bonitinho, está correto. Letra C. O perfil do professor preze pelo respeito à sua autoridade, à organização da sala, como cadeiras enfileiradas, aula expositiva e silêncio absoluto. A gente sabe que nos tempos atuais, esse tipo de aula não é muito bem vista, mas é na educação tradicional. Então, isso aqui está errado. Letra D. Os professores sejam figuras centrais e únicos detentores do conhecimento. Não, gente, os professores não são os únicos detentores do conhecimento. Repassados aos alunos por meio de aulas expositivas e os estudantes reduzidos aos espectadores das aulas, que apenas reproduzam e memorizam os saberes. Isso aqui é educação tradicional, gente. Isso aqui está errado. Letra E. A prioridade seja a teoria do ensino sobre a prática, ou seja, a principal preocupação dos professores esteja relacionada a como ensinar e não como aprender. Não, gente, o ensinar e o aprender, eles devem andar juntos. Letra E está errada. A resposta da nossa questão. O professor deve ser de qualidade, como profissional bem formado, inicialmente, motivado, com formação continuada baseada nos problemas da prática, realizada principalmente na própria escola, que participa ativamente do projeto político-pedagógico, que pensa a sua prática, é o professor intelectual, crítico e reflexivo. B de bola é a nossa resposta. Questão de número 18. O Programa de Alfabetização na Idade Certa, PAIC, é uma política de cooperação entre estados e municípios promovida pelo governo do Ceará, em parceria com o Fundo das Nações Unidas pela Infância, UNICEF.
e instituições da sociedade civil, com apoio do governo federal, cujo objetivo é alfabetizar todos os alunos das redes municipais de ensino do estado até 7 anos de idade. 7 anos de idade, gente, a gente vai lembrar que é o que? Segundo ano do ensino fundamental, tá? Então, ele tem o objetivo de alfabetizar todos os alunos do segundo ano da rede pública. O monitoramento das ações do Programa de Alfabetização na Idade Certa, PAIC, é uma estratégia importante utilizada para redefinir o trabalho e identificar os aspectos que precisam de maior apoio. Essas ações são realizadas em diferentes níveis, escolas, municípios, coordenadoria e secretarias de educação. E ainda foi desenvolvido o Sistema de Acompanhamento das Ações do PAIC, o SAAP, com o objetivo de... O que é o SAAP? Sistema de Acompanhamento das Ações do PAIC, tá? Esse sistema, ele permite que a CRED e a SEDUC eles tenham acesso às informações e dados atualizados relacionados aos sistemas municipais em tempo hábil. Ele encontra-se consolidado bimestralmente por escolas e por municípios, tá? Então, a gente vai ver qual é a parte que fala da questão de acompanhar as ações desenvolvidas, né? Que fala de coleta de informações. Vamos ver. Letra A. Acompanhar as ações desenvolvidas, possibilitando a coleta de informações que permitam uma visão mais ampla da rede escolar de cada município, inclusive a Secretaria de Estado da Educação do Ceará, no intuito de aprimorar ações de gestão. Então, a letra A já está completinha, né? Porque é um programa que permite acesso às informações e dados atualizados relacionados aos sistemas municipais e que seja de forma rápida, né? Então, a letra A, ela está bem de acordo com que o sistema vem falar. Letra B. Aperfeiçoar sua capacidade de gerenciamento de suas escolas, monitorando-as e acompanhando-as em tempo hábil. O Sistema Integrado de Gestão Escolar, SIG, contém dados sobre matrícula, frequência e desempenho acadêmico dos alunos. Não é o que a questão está pedindo, ela está falando a respeito do SAAP. Letra C. Verificar o quanto do conteúdo ensinado foi absorvido pelos alunos. O objetivo do sistema não é esse, bem como analisar se eles estão conseguindo acompanhar a programação curricular do Estado do Ceará, independentemente do currículo federal. Nada a ver, né, gente? Letra D. Se colocar a serviço da administração educativa e sua eficácia está relacionada ao controle dos resultados, que podem servir, inclusive, para o estabelecimento de rankings, para diferenciar o desempenho de diferentes escolas. Então, ele não está falando a respeito dessa competitividade, né? O programa, ele busca que tenha acesso às informações e dados atualizados, relacionando aos sistemas municipais. Não é esse o objetivo do programa. Fornecer informações acerca das ações da aprendizagem e, por esse motivo, não pode ser realizada apenas no final do processo, pois dessa forma, o seu objetivo principal, que é a aprendizagem do aluno, acaba se perdendo. Não, gente, a resposta da nossa questão é a letra A. O SAAP, ele tem como objetivo acompanhar as ações desenvolvidas, possibilitando a coleta de informações que permitam uma visão mais ampla da rede escolar de cada município, inclusive a Secretaria de Estado da Educação do Ceará, no intuito de aprimorar ações de gestão. Então, ele permite que a CRED e a SEDUC eles tenham acesso às informações, aos dados atualizados, e eles vão relacionando ao sistema municipal em um tempo hábil, né? Em um tempo muito rápido. Então, a resposta da nossa questão só pode ser a letra A. Questão 19. Paulo Freire expôs duas funções para a educação de adultos, sendo necessário para atingi-las assumir como princípios norteadores a leitura do mundo e as experiências de vida, defendendo uma alfabetização que parta da realidade concreta do homem e possibilite, além do ensino da leitura e escrita, a conquista da liberdade. Essas funções são... Então, vamos lá, a respeito de Paulo Freire. Ele quer saber a respeito das funções. Letra A. Colocar o adulto profissionalmente no mercado de trabalho
em função de pouco valor financeiro e perpetuar sua situação social. Não, né, gente? Eu vou inserir esse adulto no mundo do trabalho e vou pagar pouco para ele? Não. Letra B. Ensinar a ler e a escrever com despreocupação com o fazer docente, sendo ensinado por qualquer pessoa que saiba ler e escrever. Também não. Esse despreocupação aqui matou. E qualquer pessoa que saiba ler e escrever também. Habilitar com a intenção de preparar de forma técnica e cientificamente o homem para o mercado de trabalho e atender às necessidades existentes na sociedade. Então, você pode ver aqui que aqui é o gabarito da nossa questão, tá? É um gabarito um pouco estranho, né? Muitas pessoas consideram até errado, mas eu posso dizer para vocês que ele foi considerado pela banca como certo, né? E analisando direitinho, a gente pode ver que habilitar com a intenção de preparar de forma técnica e cientificamente o homem para o mercado de trabalho, na visão do Paulo Freire, né? Ele fazia com que esse homem ele pudesse ser inserido na sociedade, né? E ele atender às necessidades existentes na sociedade. Ele buscava com que esse homem ele fosse capaz de transformar a sociedade na qual ele estava inserido. Ele trabalhava com esses adultos através de temas geradores. Ele pegava uma palavra do cotidiano deles e ia puxando várias palavras, e aí eu ia estar trabalhando a questão da alfabetização de jovens e adultos. É um gabarito um pouco que a gente poderia questionar, mas é o que foi considerado pela banca e ela não anulou a questão, tá? Então a resposta da nossa questão é a letra C. Letra D. Iluminar o sujeito, sendo o analfabeto considerado ignorante e que não possua nenhum tipo de conhecimento, sem um compromisso com a didática. Também aqui está errado, né? Improvisar e transpor métodos imateriais, usando os mesmos materiais trabalhados com as crianças, sem qualquer consideração às especificidades deste público. Sem qualquer consideração, também não está errado. Improvisar também aqui matou a nossa questão. Então, a resposta da nossa questão, letra C de casa, tá? Questão de número 20. A entrada no sistema educacional de trabalhadores e outros segmentos sociais, como donas de casa, migrantes, aposentados, encarcerados, que por algum motivo escolar, social, profissional, tiveram uma interrupção forçada, possibilita aos indivíduos nova inserção no mundo do trabalho, na vida social e em todos os canais de participação. É uma das funções da educação de jovens e adultos estabelecida pelas orientações dessa modalidade de ensino, chamada função. A gente sabe que na função da educação de jovens e adultos nós temos a equalizadora, a qualificadora e a reparadora, tá? Quando eu falo em equalizadora, é aquela função que ela vai dar igualdade de oportunidades no trabalho, na vida social, nos espaços estéticos e canais de participação. Quando eu falo em educação qualificadora, é aquela minha educação permanente. É aquela onde eu vou mostrar o meu caráter. E ela acontece tanto nos quadros escolar, como também nos não escolar, tá? E aí, quando eu falo na reparadora, é aquela escolha de qualidade, de dignidade, de direitos, tá? Então, eu vou colocar aqui uma palavrinha-chave. Falou em equalizadora, você vai lembrar de quê? Igualdade de oportunidades. Falou em qualificadora, você vai lembrar de quê? Educação permanente, tá? É aquela educação que vai tratar do caráter. E aí eu falei em reparadora, você vai associar a quê?
a dignidade, direitos, entre outros. Então, falou em função da EJA, da Educação de Jovens e Adultos, você vai lembrar. Equalizadora, igualdade de oportunidades na vida social, nos espaços, nos canais de participação. Falou em qualificadora, educação permanente, aquela educação onde eu vou tratar do caráter, que ela acontece tanto em espaços escolares como não escolares. Falou em reparadora, aquela que vem tratar a respeito da escolha de qualidade, onde eu vou ter dignidade, onde eu vou ter direitos, tá? Então, esse aqui, ó, observa que ele vai trazer no caput da minha questão algumas palavrinhas-chave que vai me levar à resposta, ó. Retrata no sistema educacional de trabalho e outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, aposentados, encarcerados que, por algum motivo escolar ou social, profissional, eles tiveram o quê? Uma interrupção forçada, não foi por vontade deles, possibilita aos indivíduos nova inserção no mundo do trabalho. Então, se a isenção no mundo do trabalho, se eu vou inserir ele, né? Se eu vou dar igualdade de oportunidades para essas pessoas na vida social e em todos os canais de participação. Só pode ser a resposta nossa, educação equalizadora. Eu vou dar igualdade de oportunidades, eu vou inserir essas pessoas novamente no mundo do trabalho, né? Para que eles possam mudar a sociedade na qual eles estão inseridos. Então, a resposta da nossa questão só pode ser a letra A. GNS diversificadora, nada a ver. Motora também nada a ver, tá? Equalizadora, igualdade de oportunidades. Qualificadora é educação permanente, mais voltada para a questão do caráter, pode ser em espaço escolar, não escolar. E reparadora, escolha de qualidade, com dignidade, direitos, entre outros. Questão de número 21. No diagnóstico, é incorreto afirmar que o jogo é. Então, vamos lá. Quando eu tenho um jogo na questão do diagnóstico. Letra A. Recurso que traz a possibilidade de um melhor entendimento da real situação. Então, será que esse recurso ele vai trazer o entendimento da real situação? Sim, está correto. Lembrando que aqui a banca é incorreta, viu? Letra B. Recurso que traz a possibilidade de um melhor entendimento do nível de desenvolvimento do aprendente. Então, eu vou fazer com que esse aluno ele melhore a sua aprendizagem? Sim, está corretinho. Ferramenta de observação sobre a simbolização e as relações que este estabelece com o jogo, permitindo a formação de hipóteses. Com o jogo, eu vou permitir com que o aluno ele formule as suas hipóteses? Sim, também está correto. Instrumento utilizado para que a criança interaja de forma a socializar-se naturalmente. Esse instrumento eu vou utilizar de forma que as crianças elas possam interagir com os outros? Sim. Então, também está correto. E letra E, instrumento que determina o comportamento da criança, dispensando a entrevista inicial com os pais. Então, esse dispensando aqui matou a resposta da nossa questão. Só pode ser a letra E. Gente, essa questão de dispensar a participação dos pais não é muito bem vista, porque na educação nós temos que trazer a família para perto da escola, né? De modo que eu possa melhorar ainda mais a aprendizagem desse aluno. Então, quando eu trago a família para dentro da escola, você consegue perceber o quanto essa criança ela melhora. Então, de número 22, de acordo com a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, assinale as afirmativas. 1. O conhecimento não é algo acabado e estável, mas está em constante transformação pelo sujeito. Por meio da sua ação, constrói conhecimento indispensável na sua adaptação ao meio. Essa aqui tá bonitinha, não tem nada errado, não tem nada que restringe, tá bem de acordo com o pensamento de Piaget, está correto. 2. O conhecimento é produzido ao longo de um percurso histórico, sendo datado e construído para atender às demandas humanas em um determinado contexto e tempo. Não, gente, quando ele colocou essa parte aqui de datado e construído para atender às demandas humanas em um determinado contexto e tempo,
Não. O conhecimento para Piaget, ele trabalhava a partir da questão do fator biológico da criança, né? Então, ele estudava a questão do conhecimento da criança a partir de um fator biológico. Então, isso aqui está errado. 2. O conhecimento não ocorre pelas informações que os objetos têm, mas pela ação do sujeito sobre essas informações, transformando-as em um conhecimento. Aqui também está bonitinho, tudo certinho. E 4. O conhecimento não está no sujeito organismo, tampouco no objeto meio, mas é decorrente das contínuas interações entre os dois, ou seja, eu vou tanto ter a questão biológica, como também eu vou ter a questão social. Então, quando eu faço a junção dos dois, eu tenho um conhecimento para o meu aluno segundo Piaget. E aí eu tenho a opção como correta 1, 3 e 4. A resposta da nossa questão só pode ser a letra A, ok? Analise o seguinte projeto do ensino fundamental. A gente vai responder essa questão aqui sem mesmo ler o texto. Eu vou mostrar para vocês como é fácil, ó. Por isso que é importante você ler o caput da questão primeiro. Ele diz o seguinte: com as informações disponíveis no projeto, pode-se dizer que o docente irá trabalhar o sala de aula invertida, seminário, ensino híbrido, interdisciplinaridade, gamificação. Vamos lá, ó. Observe, ó, que no desenvolvimento das atividades, eu vou ter a participação da disciplina de matemática, de geografia, de português, tá? As disciplinas envolvidas no projeto: matemática, língua portuguesa e geografia. Aí o desenvolvimento para os alunos de 9 e 10 anos, com o tema trabalho infantil, tendo como temas transversais a ética e a pluralidade cultural. Então, quando eu tenho a integração de uma ou mais disciplina, eu vou ter o que, gente? A interdisciplinaridade. Por isso que eu falei para vocês, eu não tinha necessidade de ler a questão. Gênio, mas eu não tenho segurança. Eu posso ler a minha questão sem problema nenhum, tá? E aí no final você vai ver que eu vou ter a integração de várias disciplinas. E o que é a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade nada mais é quando eu tenho relações entre duas ou mais disciplinas. Se eu tenho uma relação entre duas ou mais disciplinas, eu estou tendo uma interdisciplinaridade, tá? Jeane, quando eu falo de sala de aula invertida, o que é? Sala de aula invertida é quando eu tenho o conteúdo estudado em casa e as atividades são realizadas em sala. Toda vez que eu tiver o conteúdo estudado em casa e as atividades ser realizadas em sala, eu tenho a sala de aula invertida. O seminário vocês já conhecem, né, que é bem do cotidiano de vocês. E o ensino híbrido. Eu tenho aquela aprendizagem onde ela acontece tanto na sala de aula, como também na questão online. Eu vou ter um ensino híbrido. Eu vou trabalhar 1 hora em sala de aula e 1 hora online. 1 hora no presencial e outra hora no online. Interdisciplinaridade nada mais é que a relação de 2 ou mais disciplinas. E gamificação, gente, eu estou falando de raiz, tá? É como se fosse um conteúdo puxando o outro. Então, a resposta da nossa questão só pode ser a letra D. Próxima questão. As novas tendências apontam para uma necessidade de formação de um professor reflexivo num contexto contemporâneo que repensa constantemente sua prática, ressignificando sua formação, inserida em 3 processos de desenvolvimento: o pessoal, o profissional e o organizacional. Assinale as informações a seguir. Então, ele quer saber, ó, quando é que é o pessoal, o profissional e o organizacional. Vamos lá? 1. Mobilizar vários saberes por meio de ações sobre os saberes de sua prática reflexiva. Saberes de uma teoria especializada. Saberes de uma militância pedagógica. Vamos colocar as palavras-chave para que vocês possam identificar. Ó. Quando eu falo de prática reflexiva, quando eu falo de militância pedagógica, eu estou falando de qual saber, gente? O saber só pode ser o profissional. Se eu estou falando de prática, só pode ser o profissional. Repensar constantemente sua prática, construindo uma identidade pessoal, valorizando o trabalho
crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre as experiências compartilhadas. Quando eu vou repensar a minha prática pedagógica, vou repensar, construindo a identidade pessoal. Se eu tenho uma identidade pessoal, eu vou valorizar o saber, o trabalho crítico-reflexivo sobre a minha prática realizada, sobre as experiências compartilhadas. Tem várias palavrinhas que me remetem à resposta. Eu vou repensar a minha prática através de uma identidade pessoal. Então, se ele vem falar sobre identidade pessoal e experiências compartilhadas, só pode ser o desenvolvimento o quê? Pessoal. Transformar a escola em um espaço de trabalho e de formação, proporcionando a constituição de redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a formação inicial. Transformando a escola. Se eu estou transformando a escola, é um desenvolvimento o quê? Organizacional. Então, o primeiro ficou profissional, o segundo pessoal e o terceiro organizacional. Vocês viram como quando eu pego as palavrinhas-chave fica mais fácil? Prática pedagógica, profissional. Identidade pessoal, pessoal. Transformar a escola, organizacional. Então, a resposta da nossa questão, onde tem essa sequência profissional, pessoal e organizacional. Profissional, pessoal e organizacional. Profissional aqui, pessoal, organizacional. Só pode ser a letra C de casa, tá? Questão de número 25. Ter uma relação em sala de aula desenvolvida de modo a pautar seu trabalho em torno de uma prática pedagógica crítico-reflexiva significativa. Letra A. Pensar no que será praticado foi ou está sendo com o objetivo de repassar antigos conceitos, educação tradicional, ideias e olhares, visando assim perpetuar práticas ou que for necessário, e que, portanto, devem ser repetidas, ato necessário ao professor. Quando ele coloca essa questão de repassar antigos conceitos, ele vem versar a respeito da educação tradicional. Então, não é o que eu estou procurando uma versão mais progressista. Letra B. Manter a direção da concepção de que a prática pedagógica deve, portanto, ser constantemente repetida de maneira igual. Em todos os anos e turmas. Já pensou, gente? Pelo professor, a fim de possibilitar a manutenção de um mesmo caminho para perpetuar o trabalho por ele desenvolvido. Isso aqui ele vem falar a respeito daquele professor que costuma utilizar o mesmo caderninho, porque ele ficou na mesma série durante vários anos. Isso é bem visto na educação? Não, né, gente? Porque o seu aluno é diferente. Você tem que observar a realidade do seu aluno e planejar de acordo com a realidade desse aluno. Quando você utiliza as mesmas práticas do ano seguinte, às vezes pode não servir para aquele seu aluno que está ali naquele momento. Então, a todo momento você deve estar repensando a sua prática pedagógica. Letra C. Acreditar que a partir da reflexão pode melhorar a sua prática e favorecer o desenvolvimento de uma melhor aprendizagem por parte dos educandos. Conceber a ideia de inviabilização de transformações, proporcionando uma qualidade de ensino medíocre. Não, né, gente? Isso aqui também está errado. Inviabilização, ensino medíocre. Então, essas palavrinhas aqui, não está muito legal, não é muito bem visto na educação. Letra D. Conceber a reflexão como parte dissociável da prática docente, pois não há referência a uma reflexão crítica. Dissociável aqui também não, né, gente? Tem que ser o quê? Indissociável, visto que muitos professores têm enraizado concepções atrasadas acerca do próprio trabalho, sem interesse em transformá-las, o que dificulta a isenção da reflexão crítica do próprio trabalho. Então, isso aqui está totalmente errado, não é o que a questão está pedindo. Letra E. Observar sua prática, meditar a respeito das necessidades apresentadas e voltar-se para si mesmo com uma análise franca e, acima de tudo,
construtiva de sua prática, para que assim, de fato, ele possa buscar uma possível melhoria. Então, quando eu trago essa questão da prática pedagógica crítico-reflexiva, né, onde o professor ele é um professor reflexível, ele vai observar a sua prática, ele vai meditar a respeito das suas necessidades apresentadas, ele vai voltar-se a si mesmo, onde ele vai fazer uma autoavaliação, analisar de forma franca, né, o que foi construído na sua sala de aula, para que assim ele possa buscar uma melhoria. Então, esse professor ele vai observar a prática, ele vai meditar a respeito das necessidades que ele encontrou na sala de aula, ele vai fazer uma autoavaliação, uma análise da realidade, para que ele possa construir a sua prática pedagógica de forma que ele possa melhorar a aprendizagem do seu aluno, tornando assim uma aprendizagem significativa. A resposta da nossa questão só pode ser a letra E. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, ativar as nossas notificações, pois toda vez que postarmos um vídeo novo, você será avisado. Lembrando que nós temos no dia 4 de março o início do nosso curso Didática e Legislação. É um curso permanente, tá? Onde você vai ter acesso aos principais assuntos relacionados a essas áreas. Se você tem dificuldade, se você quer aprender um pouco mais, nos procure. É um curso Didática e Legislação em Mapa Mental. É um valor bem simbólico que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então é isso, o link está aqui na descrição deste vídeo. Entre em contato conosco, faz a sua inscrição e garanta a sua vaga, tá bom? Que nós temos poucas vagas. Tchau e até nosso próximo vídeo!